A vida de pessoas trans importa. O feminismo é uma ferramenta essencial para a vida humana e para o desenvolvimento da sociedade. Mulheres devem ter mais direitos, respeito e oportunidade em todos os setores da sociedade. Pronto. Agora que provavelmente uma parcela que eu não quero que esteja nesse vídeo já deve ter saído depois dessa introdução. Então a gente vai poder ter uma conversinha um pouquinho íntima sobre o processo de construção da minha feminilidade e como isso refletiu não apenas na forma como eu enxergo eu mesma, mas também em como a sociedade reage ao meu corpo e como eu me entendo dentro desse processo todo. Olá! Eu me chamo Briana Nasky e esse é meu podcast Brisa da Bri, o espaço onde eu não tento usar todas as regras possíveis para te fazer viciado, mas eu te converso a entrar em uma brisa sobre algo que está na minha mente. E algo que eu tenho refletido bastante é sobre meu corpo, sobre a minha existência dentro desse processo de feminilidade, sabe? Como estereótipos femininos muitas vezes nos condicionam a certas camadas, a viver certas experiências e muitas vezes faz com que você não tenha alternativas no qual consiga conciliar duas coisas ao mesmo tempo. É indiscutível que a testosterona afeta muito a forma e o comportamento das pessoas. E eu posso dizer isso com propriedade, como uma pessoa que convive com a testosterona no seu organismo e que conviveu com ela na maior parte da vida. É impressionante o quanto ela impulsiona para pensar sobre intimidade, sobre sexo, sobre essa coisa carnal. E eu não sei te dizer como ela consegue afetar especificamente essas partes do cérebro, mas é muito sério, gente. É algo que vem de dentro, é um desejo pelo suor, pela coisa. E muitas vezes você se coloca em situações que você nem entende porque você está se colocando, porque esse desejo, quase que animalesco, fala mais alto que você e você só quer abafar esse desejo numa transada casual ou alguma coisa que você tem com alguém. Então, eu entendo o que é conviver com a testosterona. E muitos homens, eu acho que não têm essa consciência de como a testosterona afeta seus organismos, porque muitos deles convivem com a testosterona a sua vida toda e ela é meio que o padrão. Mas eu pude perceber o quanto a testosterona me afeta, principalmente negativamente, quando eu comecei o meu processo de terapia hormonal. O processo de terapia hormonal para uma pessoa trans faz com que ela geralmente adquira as características secundárias do sexo oposto ao seu. Então, vamos dizer, uma pessoa trans feminina como eu, que nasce com um testículo, que produz testosterona no seu organismo, geralmente a gente diminui a testosterona e eleva os níveis de estrogênio e também progesterona no organismo, que até faz um efeito, né, que ela é sintetizada para testosterona. Então a gente meio que simula o ciclo hormonal feminino num processo de poder fazer com que o nosso corpo desenvolva seios, a textura da nossa pele muda, redistribuição de gordura mude, tônus muscular mude, muitas coisas mudam no organismo através da terapia hormonal. E um desses processos que eu reparei comigo foi a baixa do libido, principalmente quando não tinha progesterona, né? Que a progesterona, ela sintetizava em testosterona, então dava esses picos de tesão, esses picos de desejo, de estar com uma pessoa, de estar me envolvendo intimamente com outras pessoas. Mas nesse processo onde testosterona baixa e estrogênio, eu me via conectando com o mundo e com as coisas ao meu redor muito diferente do que quando eu tinha só apenas a testosterona no meu organismo. O desejo de intimidade não era apenas por uma ejaculação, por um desejo que precisava de ser apagado imediatamente. A intimidade, para mim, tinha outro peso. A intimidade era sobre conexão, era sobre vulnerabilidade, era sobre uma outra experiência emocional que não necessariamente se resumia ao prazer físico, que com a testosterona
era muito mais potente e presente do que quando ela não estava presente no meu organismo. Então, eu buscava relacionamentos casuais como forma de satisfazer esse desejo intenso que vinha do meu organismo e não necessariamente o envolvimento emocional que eu consegui ter com o estrogênio na minha vida. Mas isso também me afetou muito, porque eu me via muito mais conectada com as minhas emoções. Que engraçado a gente parar para pensar que os hormônios também afetam a forma em que a gente interpreta, sente e analisa os hormônios. E eu acho que apenas pessoas trans ou pessoas que tiveram alguma condição que fizeram com que elas ficassem sem unha, adquirissem o outro e tivessem essa consciência de quem elas eram antes com e quem elas eram antes sem, consegue ter essa percepção de como muito dos nossos comportamentos, visões, é afetado pelos hormônios que estão no nosso organismo. Quem diria que somos organismos biológicos e que a nossa biologia afeta a forma como vemos o mundo e afeta a forma como interpretamos tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, eu trago aqui uma reflexão de que eu entendo o desejo. Eu entendo muitas vezes porque homens olham pra mim e se sentem atraídos pelo meu corpo, sentem atraídos pela minha aparência, porque eu carrego estereótipos muito relacionados ao desejo carnal e que são visivelmente atraentes, né? Eu tenho peitos gigantescos, tenho 700 ml de peitos e eu amo os meus peitos. Eu tenho muita coxa, eu tenho muita bunda. O meu corpo é aquele corpo bem que eu diria característico de uma mulher brasileira estereotipadas. Bunda grande, cintura pequena, seios enormes e bocão. Eu carrego esses estereótipos dentro de mim. E nesse processo de carregar esses estereótipos, eu precisei de entender o que isso significava na minha vida. E eu vou dizer pra vocês, gente, ser elogiada, se sentir desejada, é muito bom em certo aspecto. Massageia o nosso ego, faz com que a gente se sinta bem, faz com que a gente se sente confortável, desejado, mas também traz um outro ponto, que é uma das coisas que eu queria conversar com vocês, e que eu acho que muitas pessoas femininas e mulheres vão conseguir se relacionar, é que quando você percebe que você tem essas características em o seu corpo, que caem desse estereótipo, que caem dentro desse processo de desejo, às vezes, dentro de mim, me faz acreditar que a única coisa que eu tenho de valor é exatamente o meu corpo. É o espaço que mais parece ser sempre frequente e desejado é o meu corpo. E o que ele consegue prover de prazer por quem finalmente ter acesso a ele. E eu entendo que existem dinâmicas sociais que fazem com que isso seja cada vez mais frequente. Eu também não sinto o desejo de estar me escondendo para que ninguém veja o que eu tenha, no sentido de não usar um decote para que as pessoas não observem. Não é sobre ser observada e ser desejada. É sobre como, muitas vezes, a sociedade faz com que você pense que esse é o único espaço no qual você realmente tem algum valor. E aí eu reflito sobre como a gente é construído, sabe? Porque nós não vivemos num vácuo, nós somos seres do nosso meio, nós somos seres construídos pelo espaço no qual ocupamos, pela família no qual convivemos, pela sociedade no qual estamos inseridos. Então, eu me pego lembrando de quando eu ainda era criança e eu mimicava estereótipos do comportamento feminino escondida. Quando eu andava rebolando, quando eu usava o sutiã da minha mãe escondida. Eu lembro de ser criança e ter a noção de que eu precisava de aprender a cozinhar. Porque um dia eu iria me tornar dona de casa
E era ali que estaria o meu valor, em prover para o meu marido, entende? E essa percepção de que o meu valor estava ali não veio do vácuo, veio das influências ao meu redor, veio dos filmes que eu assistia, veio das histórias que eu ouvia, veio das pessoas no qual eu convivia, da sociedade que estava no meu meio, que me mostrava que o espaço da feminilidade que eu precisasse ocupar tinha duas vertentes. O meu corpo, que sempre foi um espaço de desejo, desde muito nova, desde das pessoas que me assediaram, desde os PDFs que tiveram na minha vida. Eu sempre fui uma criança muito sexualizada, porque o corpo que eu tenho hoje, por mais que eu não tivesse esses seios enormes e suculentos, eu era aquela criança. É até estranho eu verbalizar isso pra vocês, mas eu era aquela criança corpudinha, entende? Meu corpo se desenvolveu muito rápido, desde muito nova. Eu sempre fui grande pra minha idade. Então, essa bunda que eu tenho, essas coxas que eu tenho, que inclusive são resultado de lipoedema, se eu não me engano, que é esse acúmulo exagerado de gorduras nas regiões das pernas, etc., sempre foi algo presente na minha vida. E o assédio sexual que eu sofria já era presente muito antes mesmo de eu ter consciência sobre questões de gênero, questões sexuais, entende? Então, eram as pessoas me ridicularizando pela forma como eu andava rebolando na minha infância, porque eu tinha muita bunda. Era os homens que me apalpavam, os homens que me colocavam para sentar nos seus colos. Eram os carros que me seguiam e pediam para eu entrar, eu indo para a escola ou voltando para a escola. Então, desde muito nova, eu vi que tinha algo no meu corpo que era do desejo público, que atraía esse desejo animalesco e sexual presente em mim. E que isso se tornou ainda mais confuso quando eu passei por meu processo de entendimento de gênero na adolescência. Porque eu tive um período da minha adolescência onde eu queria mudar, entendeu? Eu tentei passar por um processo de conversão, onde eu me debrucei na igreja evangélica, onde eu me deitei nas águas, onde eu tentei negar tudo, eu tentava engrossar minha voz, eu tentava andar com a bunda encolhida e rígida para não rebolar. Eu lembro que na adolescência eu comecei a ter ginecomastia, né? Que é o desenvolvimento do tecido mamário em corpos que tem próstata, que são vistos como do sexo masculino. Eu usava como se fosse um binder, né? Tipo, uma camiseta que apertava muito o meu peitoral. Eu lembro de ficar sem ar pra não parecer que eu tinha peito. Pra não parecer que eu tinha peito. Olha que interessante, né? Eu passei por essa experiência. Eu até brinco às vezes que eu falo, foi uma experiência de um homem trans, né? Um homem trans que usa binder pra diminuir os seus seios, pra não ver os seus próprios seios e se encaixar naquele estereótipo de masculinidade. Mas quanto mais eu me forçava a passar por aquilo que as pessoas esperavam e queriam de mim, mais eu me via cada vez infeliz e detestando ainda mais a minha existência como um todo. Então, me libertar desse espaço foi muito bom, porque eu pude colocar eu em primeiro plano, eu em primeiro lugar, entender o que eu queria estar fazendo. Tudo que eu fiz no meu corpo, os seios que eu tenho, as cirurgias que eu fiz, eu tinha uma consciência muito grande que eu gostaria de estar fazendo elas para eu mesma. Eu não poderia estar fazendo para entrar na expectativa de uma sociedade, para entrar num espaço onde de uma sociedade que queria me ver como, eu precisava me enxergar como eu gostaria de estar me vendo como. Porque se eu fizesse algo pelo outro, eu tinha a convicção que o arrependimento era questão de tempo. Se eu fizesse algo para eu mesma,
era a maior chance possível que eu tinha de conquistar um certo conforto com a minha própria existência da melhor forma possível. Então assim eu fui. Tanto que quando eu quis colocar o meu silicone, eu tava em um relacionamento na época. E foi um relacionamento muito conturbado em diversos aspectos, porque a gente se relacionou durante uma fase muito difícil da minha vida. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito ruim, eu tava desesperada pra me sentir amada e desejada, e a primeira pessoa que bateu na porta, eu deixei ela entrar e ela ficar. E nós tínhamos muitas discussões sobre o meu processo de intervenções cirúrgicas, porque ele tinha ciúmes sobre a visão dos outros. Então ele não queria que eu colocasse silicones grandes, porque isso iria chamar muita atenção e as pessoas iriam ficar olhando. Mas eu não permiti com que aquela pessoa, que de certa forma eu já tinha consciência que era temporária na minha vida, viesse a ditar algo que eu saberia que iria ficar durante muito mais tempo do que ele na minha existência. Então eu não me arrependo do meu silicone, sabe? Eu não arrependo de ter seios largos, enormes, por mais que eu tive ainda uma complicação cirúrgica no meu implante de silicone que se chama simastia. Eu posso até fazer um episódio falando mais sobre isso, mas é basicamente onde eu não tenho aquele vácuo enorme entre os dois seios. O vão entre um seio pro outro, ele é mais suave. Então, para eu poder ter esse decote, como eu tô usando aqui, eu preciso usar um silicone um sutiã bem apertado e uma camiseta que junte eles para eu poder ter esse tipo de vão. Eu não tenho esse vão naturalmente, é muito mais suave. Eu quase tenho a sensação que quando eu não tô usando o sutiã dessa forma, é como se eu não tivesse seios tão grandes, porque eles não ficam tão aparentes, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que nesse processo de construção da minha feminilidade, eu comecei a viver muito essa experiência de ser colocado cada vez mais nesse espaço do desejo físico, dessa exploração sexual da minha existência. E quando você é uma pessoa trans, quando você tá naquele espaço estranho, onde você sente que você não conquistou nada de realmente significativo na sua vida, que você não tem uma super carreira no qual você possa, sabe, como balancear alguma coisa assim, não tem como você não se sentir como um grande pedaço de carne que está ali, sendo admirado por muitas pessoas, sabe? E é uma sensação um pouco reducionista, é uma sensação muito de objetificação. Eu acho que essa é a palavra, sabe? O processo de você ser objetificada enquanto um objeto de realização de fetiches e de prazer é muito pesado de você estar lidando. E que ocupa a sua mente e perturba a sua visão do futuro. Porque você fica pensando, se o meu valor tá na minha aparência, quando eu não tiver mais a juventude do meu lado, quando eu não tiver mais a aparência, o que vai restar de mim? O que será de mim? Quem ainda irá se interessar pelo que eu tenha a dizer? Já que eles não estão aqui pra me ouvir, eles estão pra me observar. Eu não sei dizer pra você, sabe? Mas essa reflexão me faz entender completamente do porquê mulheres trans femininas acabam caindo no trabalho da vida sexual como único caminho viável para que elas possam sobreviver. É muito comum nós, pessoas trans, sermos excluídos da nossa família, sermos excluídos do nosso meio social, porque a existência trans coloca em xeque as estruturas da nossa família e é muito mais fácil nós sermos excluídas do que sermos envolvidas. Então, uma pessoa que já não tem mais nada a perder,
ela só pode ganhar. E ela vai ganhar pela porta no qual tá aberta. E qual porta está aberta para qualquer pessoa trans? É a porta da rua, é a da prostituição. Sempre vai ter alguém que tá disposto a pagar alguma coisa para estar se envolvendo com a gente. Sempre vai ter alguém que tá disposto a te elogiar, a querer ficar com você. Porque independente do quão estereotipada a sua transição seja, nós somos um objeto de desejo fetichista. O nosso corpo é aquele desejo proibido. Não é por menos que o pornô trans é um dos mais acessados do Brasil. Por mais que também sejamos campeões em violências contra pessoas trans, também ocupamos um grande espaço, um desejo oculto do fetiche de estar se envolvendo com pessoas trans. Só que eu luto fortemente contra isso, né? Eu luto fortemente contra me permitir ser usada dentro desse espaço de desejo. E como eu já comentei com vocês, os travequeiros, eles estão presentes. Eles são uma das poucas pessoas que estão lá ativamente viabilizando a minha continuidade na internet. E que por mais que eu não realize encontros, os seus desejos sexuais, eles permanecem me ajudando como uma forma quase que platônica de continuar fazendo o que eu faço. Mas também fica na minha cabeça, e se eu superasse a vergonha, o medo, o julgamento, será que eu estaria melhor? Me deleitando ao desejo social de vender o meu corpo ao prazer público? Será que esse seria o caminho aonde eu seria plenamente apreciada? E é muito louco parar pra pensar nisso, gente, porque assim, eu nunca trabalhei ativamente em nenhum tipo dessa área de conteúdo adulto ou coisas do tipo, mas eu tive mais propostas profissionais tentadoríssimas nesse meio do que em qualquer outro. De diretores internacionais vierem querer me contratar para poder fazer filmes com eles. De grandes figuras desse universo tá querendo me agenciar para eu abrir o meu próprio OF junto com eles e a agência deles poderem cuidar das minhas coisas. De sites, de lives adultas, querer me contratar com valores exorbitantes para eu poder fazer lives íntimas nas suas plataformas. E eu sempre disse não. 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 Porque eu gosto de tentar me enganar, talvez, de que é possível sobreviver sem vender o seu próprio corpo. E eu não sei se isso é um mérito. Eu não sei se isso é algo realmente positivo. Porque eu também não vejo como algo negativo quem precisa de vender o seu próprio corpo como estratégia de sobrevivência. Eu vejo isso como uma alternativa de explorar uma vulnerabilidade social que nos foi injetada por sermos quem somos. E cada um faz o que é necessário para poder sobreviver. E eu nunca vou estar aqui para dizer o que fulano X ou Y, Z ou coisa faz para tentar sobreviver em um mundo que está constantemente fazendo com que a gente acredite que não há espaço para a gente existir. Mas ainda assim, permanece uma reflexão de onde o meu valor está, como as pessoas enxergam o valor que eu tenho. E aonde eu enxergo que o meu valor permeia. O meu valor existia quando eu servia para poder educá-los sobre coisas básicas da sociedade. Para outros, o meu valor tá na minha estética,
Mas para eu mesma, eu ainda tento descobrir qual que é realmente o meu valor. Aquilo que me faça... O que me faz sentir orgulho. O que me faz ter orgulho da minha trajetória. Eu diria para você que a coisa que eu mais me orgulho agora é de sobreviver. Que mesmo com tantas oportunidades, com tantos desafios, com tantas complicações, com tantas tentativas de não estar aqui, eu permaneço viva. E dentro dos possíveis, vivendo bem, sabe? Eu não tô passando nenhuma necessidade, eu tenho um teto debaixo da minha cabeça e eu consigo fazendo aquilo que minimamente me dá algum tipo de prazer. E que talvez um dia eu encontre uma forma de fazer isso com que eu consiga atingir uma estabilidade maior e consiga inspirar outras pessoas que é possível sobreviver, resistir, sem se converter a um desejo de uma sociedade que enxerga você enquanto um objeto de satisfação pessoal, que enxerga você enquanto um objeto de desejo íntimo, sabe? É muito estranho quando eu recebo mensagens de homens e de etc. falando que me amam, que são apaixonados por mim e etc. Mas a gente nunca conversou, sabe? Eles não amam quem é Briana. Eles amam o meu corpo. E eu acho que se eles tivessem a capacidade de comprar uma boneca inflável igualzinha a mim, eles iriam amar ela tanto quanto, sabe? E eu acho isso muito interessante, porque às vezes eu paro pra conversar com esses homens e eu gosto de conversar, tipo, quando você percebeu que gostava de pessoas trans? Como foi esse processo pra você? Você lembra a primeira memória que você teve que uma pessoa trans te afetava de forma diferente? E aí, nesse processo, eu gosto de conversar com eles como se existisse alguma coisa real, sabe? E eu falei assim, olha, você é muito gentil, mas eu não tô procurando ninguém agora. E eu não vou me envolver com você. É quase como se eu entrasse na fantasia que eles criaram e quebrasse essa expectativa de uma possível envolvimento, de um relacionamento, porque, primeiro, que aquilo nunca existiu. Mas eu acho que é interessante como eles reagem muitas vezes como se existisse. Como se aquela relação, aquela possibilidade de relação fosse algo concreto nas suas mentes. E quando eu disse que não fosse acontecer, eu tivesse destruído as suas vidas. São reflexões que me fazem refletir sobre o caminho que eu tive, aonde eu tô indo e o que eu pretendo fazer com o meu futuro. Eu não sei exatamente aonde eu vou ir, mas eu pelo menos me orgulho de permanecer viva o suficiente para poder ter esses pensamentos, sabe? Para poder me questionar a exatamente o que eu tô fazendo aqui, aonde eu quero ir, porque só tem essa reflexão quem tá viva. Quem tá morto, não tá pensando sobre nada. Então, que bom que a gente pode refletir. Que bom que a gente pode analisar a nossa trajetória e entender os caminhos pelo qual passamos e construir uma vida no qual a gente possa minimamente se orgulhar, se sentir contente da trajetória que você trilhou, seja ela qual for. Porque eu acho que, independente de como chegamos até aqui, agora, neste segundo, a gente sobreviveu. E só nós mesmos sabemos o que passamos para sobreviver a tudo isso. E eu acho que, se mesmo não tenhamos construído uma carreira, mesmo que não tenhamos uma trajetória de história de herói alucinante, eu acho que só por estarmos vivos já é motivo suficiente para que a gente possa se orgulhar. Não é mesmo? Obrigada por ter ouvido esse episódio e eu te encontro no próximo.